tocando, agora terminou a música. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar dessa noite. Eu sou Rodrigo Porte, sou palestrante, mentor e consultor de vendas B2B industriais e indústria 4.0. Um delay aqui, rapaz, espera aí. Agora sim, desculpa, eu estava aqui com o LinkedIn aberto também, estava aparecendo nas duas plataformas. Agora sim, perdão. Então, novamente, vamos recomeçar aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sou Rodrigo Portes, consultor, mentor e palestrante de vendas B2B industriais, e é uma honra tê-los aqui comigo. Mais um webinar em parceria com meu parceiro BR 4.0, o nosso 8º webinar, em que a gente traz aí várias informações compartilha informações sobre indústria 4.0, automação industrial e vendas industriais. E hoje um tema super interessante e importante para nós de vendas, né? Que é a inteligência comercial e inteligência de mercado. Queremos falar sobre isso. Mas antes de anunciar o convidado mais que especial dessa noite, eu queria agradecer aos parceiros que estão conosco também apoiando mais esse webinar. Então, primeiramente, a BR 4.0, que é a maior plataforma de notícias, informações e novidades sobre a indústria 4.0, sobre a 4ª Revolução Industrial. Então, mais uma vez, agradecer ao meu amigo Carlos pela parceria. Também agradecer à Abinfer, a Associação Brasileira da Indústria de Ferramentarias do Brasil, meu amigo Christian, e também a revista Ferramental, que é a revista mais importante e a maior revista do setor metalmecânico. E também, para esse webinar, contamos aí com o apoio também da Obras Online, que é uma plataforma de mais de 20 anos que atua com inteligência comercial, focado no mercado de construção civil e infraestrutura. E também a ConstruTarget, que é uma empresa de CRM, também focada em CRMs, né, para construção civil, para infraestrutura e para obras no geral. Agradecer a todos esses parceiros mais uma vez. E eu já queria agora já dar as boas-vindas, né, ou boa noite ao querido Roberto Dias. Roberto, boa noite. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Júlio. Então, boa noite, Rodrigo. Estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Opa, parece que deu um delay aqui, Rodrigo. Rodrigo, muito boa noite para você, para o Carlos, para o Júlio, para a nossa audiência que está aí do outro lado. Eu estou vendo aqui os movimentos aqui no monitor aqui ao lado. Aqui. Prazer enorme estar com você. E que bons frutos já estão dando aquela conversa de 5 minutos que nós tivemos no Engagement esse ano, né, Rodrigo? Exatamente, era isso que eu ia falar. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aí, Roberto. A gente se conheceu num evento do Engage, que é o maior evento de vendas B2B aí do Brasil, faz um mês e meio atrás, né? Mês e pouco. Eu tive a honra de ser um dos palestrantes, e a gente se conheceu lá no corredor, e aí houve uma sinergia grande, e aí eu fiz o convite para você, e você prontamente aceitou, e muito obrigado aí por aceitar o convite, por participar e enriquecer esse nosso webinar. A honra é toda minha, Rodrigo. E aqui dá as boas-vindas também à nossa audiência, né, Rodrigo? Estou vendo aqui já muita gente no setor de grupos geradores, estou vendo aqui indústria de fios e cabos, já estou também vendo aqui iluminação, ou seja, realmente a gente percebe que depois de um longo dia ainda tem muita gente predisposta a querer ouvir e querer enriquecer aí um pouquinho mais do conhecimento, né? Então, isso é muito verdade. Bacana. É verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, eu vou fazer aqui, a gente vai bater um papo aqui com o Roberto sobre inteligência de mercado, inteligência comercial. Vou fazer para ele aqui umas perguntas para ele poder nos apresentar um pouco, né? Mas eu queria deixar de antemão o convite para que vocês que estão acompanhando aí, enfim, ao vivo, façam perguntas para o Roberto, que eu vou ter o prazer de passar essas perguntas para ele aqui, para ele poder responder durante o nosso webinar. Roberto, eu queria que você, primeiramente, se apresentasse, né? Você é cofundador e CMO, né, da ConstruTarget e da Obras Online,
Queria que você falasse um pouquinho quem é o Roberto, da sua trajetória até chegar onde você chegou, até você fundar essas empresas. Por favor, Roberto. Obrigado, Rodrigo. Agradecer mais uma vez o Carlos e o Júlio, que está com a gente aqui no back-office aqui também, o Rodrigo, dando todo esse apoio. Fantástico trabalho, realmente muito profissional. Vou dar os parabéns depois, né? Porque realmente fiquei bastante surpreso aí com o nível de organização e profissionalismo. Bom, Rodrigo, já vamos fazer o nosso warm-up aqui e ir direto na sequência para o tema que tanto interessa essa audiência que veio com a gente, né? O ano que vem, para falar a verdade, a gente já vai completar 30 anos de empresa, Rodrigo. Agosto de 2025, a nossa operação, que muito antes de obras online, a gente já atuava já com empresas no setor da construção. Começamos na querida Belo Horizonte, que você acabou de chegar de lá, né? Foi lá participar da feira lá do setor de mineração. Verdade. E eu sou de Belo Horizonte, então, depois de 6 anos que a gente estava no mercado com um modelo de negócio que não era .com, e a gente percebendo já todos aqueles movimentos, né, que as empresas estavam fazendo ali já para a internet. Eu estou falando ali 2000, 2001, quando começou essa provocação do mercado e essa visão de como que a gente iria fazer pivotar um negócio que nós já tínhamos já durante 6 anos. Uhum. E aí surgiu a oportunidade dentro de uma empresa, que eu particularmente estava naquele dia fazendo a visita, e em resumo, né, aonde que foi o insight, a virada de chave? O dono da empresa estava analisando a minha proposta lá, aquela proposta que a gente tinha naquela ocasião, e ele me mostrou a equipe de vendas dele, né, sentada ali, cada um na sua mesa e tudo, e fez o seguinte comentário, né? Eu gostaria que os meus vendedores eles fossem mais proativos, que eles não ficassem esperando as empresas entrarem em contato com eles. E aquilo me chamou a atenção, e eu já vinha pensando também em como contribuir para fazer essa mudança do nosso modelo de negócio. Eu acho que a virada de chave foi o momento em que ele me mostrou uma ficha impressa numa folha de fax, onde tinha uma relação de obras que, segundo ele, era uma empresa ou uma pessoa que saía rodando na rua, ali de moto, cadastrando num papel, depois passando para o computador e mandando, nem computador era, acho que era numa máquina, eu estou falando há 22 anos atrás, né? E mandando para ele no fax. E aí, como aquilo já estava ali borbulhando, talvez tenha sido o momento eureka, né? Eu já saí da empresa, liguei para o Wagner, que é meu sócio, e falei com ele que eu tinha tido ali um insight de um modelo de negócio que talvez faria muito sentido, até porque naquela ocasião a gente já tinha muitas empresas que forneciam para construtoras, né? E o negócio foi ganhando dimensão. 22 anos depois, nós temos grande parte das principais contas globais do setor atuando e utilizando a nossa solução. E aí sim nasceu a Obras Online, né? E aí nasceu a Obras Online. Foi ali a virada de chave da Obras Online, que o modelo era bem simples, né? Era inverter os papéis, ao invés do comprador, né? Da construtora entrar em contato com o fornecedor, a partir desse momento, ele faria o contato de forma proativa com as construtoras, mas com base em informação, com fatos e dados. Tá, ok. A Obras Online. E a ConstruTarget? A ConstruTarget, ela veio a reboque, né? Apesar de ter nascido praticamente 20 anos depois da Obras Online, ela veio por uma necessidade muito grande, porque a informação por si só, ela precisa de ter um ambiente tecnológico para que ela seja gerenciada ali pelo usuário no dia a dia. E ao longo de 20 anos, nós acabamos que, apesar da gente ter tido uma iniciativa para tentar desenvolver uma plataforma tecnológica para entregar para o mercado, isso verdadeiramente nunca atingiu o nível de maturidade que nós gostaríamos que tivesse atingido. Há 2 anos atrás, nós fizemos uma parceria com a maior plataforma de CRM da América Latina. Eles aprovaram a nossa parceria e nos concederam um modelo de white label,
onde a gente desenvolveu a logo, né, a marca ConstruTarget, e daí veio esse casamento agora, não só a informação, como também uma solução tecnológica para o vendedor trabalhar em cima dela. Maravilha. Então vamos lá, Roberto. Quando se fala em inteligência de mercado, né, ou inteligência comercial, que é super importante para todas as empresas, né, que trabalham com isso, o que significa isso? O que é, na prática, inteligência de mercado ou comercial? Por favor. Legal, já estou vendo aqui algumas perguntas aqui, né, Rodrigo? Interessante, né? O pessoal perguntando aqui, né? Mas há 22 anos atrás esse negócio funcionava? Funcionava, pessoal. A trancos e barrancos, mas funcionava. Nos custou aí algumas centenas de milhares de horas aí de noites mal dormidas, entendeu? Para continuar com aquele propósito, e nesses últimos 7 ou 8 anos a coisa realmente virou verdade. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. A inteligência de mercado, né, Rodrigo, na realidade, ela passa por um processo de captação de dados, né, de tratamento... Opa. Só um parênteses, pode cortar. Hein? Eu falo, é de mercado ou comercial? Ou tanto faz? A inteligência de mercado ela é abrangente, ela se aplica em várias áreas dentro de uma operação. A inteligência comercial ela é específica para uma área comercial, tá. Mas ela precisa, né? Ela precisa buscar dados no mercado que tenham interesse da área comercial. Perfeito. Tá? Mas a inteligência de mercado em si, ela é um processo, né, de captação de dados, de tratamento, de armazenamento desses dados, que, uma vez contextualizados, eles vão transformar num conjunto de informações. Para quê? Para exatamente gerar conhecimento para a tomada de decisão. Então, imagina que naquele momento, lá 22 anos atrás, aquela empresa, ela estava recebendo dados apenas. Por quê? Primeiro que ele não tinha como armazenar. A única forma que ele tinha que armazenar aquilo ali era colocar numa pasta para deixar aqueles elementos soltos ali dentro de um processo frio, né? A inteligência de mercado ela passa por outro processo. Ela passa pela captação dos dados, pelo tratamento dos dados, pelo armazenamento. Aí sim ela vai gerar informação e, consequentemente, ela vai te permitir responder algumas perguntas para que você consiga tomar a decisão em tempo hábil. Boa. E Roberto, quando surgiu a inteligência de mercado? Boa pergunta, né? Eu acho que esse é um ponto importante também, porque, apesar de hoje estar todo mundo ouvindo falar de inteligência de mercado, para você ter uma ideia, esse conceito ele nasceu na década de 50. Né? Foi um entusiasta na área de computação, né, que hoje tecnologia, o Hans-Peter Lund, que era um pesquisador alemão da área de tecnologia, ele já começou naquela época colocando ali algumas iniciativas, alguns conceitos que propunham exatamente essa questão da captação dos dados, né, com recursos de tecnologia. Então, ele começou a olhar para isso, e esse processo foi evoluindo. Na década de 80, ele começou a ganhar mais relevância, e eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Em 1985, eu trabalhava na GE, na divisão de disjuntores da General Electric, inclusive concorrente de você, que foi da Siemens, né? Mas eu trabalhei na GE também. Você trabalhou na GE também? Olha só, não sabia. Na área de energia. Uhum. Olha que legal. Eu trabalhava na divisão de disjuntores da GE, que era ali na minha cidade natal, que era Contagem, bem próximo a BH. Aqueles pretinhos famosos para o disjuntor. Isso, aqueles que evoluíram agora absurdamente, né? E eu trabalhava na área de suprimentos da GE, e meu gerente naquela época me propôs um desafio, né? Ele falou: eu preciso de ter informação, né? Ele falou: preciso de ter informação para entender como é que a gente está trabalhando a curva A de produtos diversos, de matéria-prima. Eu estou meio aqui vendido. Ele tinha assumido a gerência de suprimentos
naquela ocasião há pouco tempo, e ele me propôs esse desafio e eu topei, e na época a gente estava usando lá um 286, né? Imagina, em 1985. Para começar, eu comecei na GE em 1985. Eu fui um dos primeiros usuários do computador do processamento 286 na GE, porque nem computador tinha quando eu comecei a trabalhar na GE. Entendeu? Então, assim, foi uma jornada incrível, e olhando para trás eu vejo o quanto foi importante a gente ter essa resiliência toda para chegar até agora. Sem dúvida, sem dúvida. E me diga uma coisa, Roberto, na sua opinião, né? Quais que são os riscos que uma empresa tem hoje em dia a não implementar um processo de inteligência de mercado na sua área comercial? Hoje, cada vez mais, a gente sabe que os dados são importantes. Ter dados, né? Dados é a base de tudo. E para você coletar esses dados, a inteligência comercial é muito importante de mercado, né? Quais são os riscos e o que uma empresa pode estar perdendo ao não implementar esse processo na sua empresa hoje? Maravilha, Rodrigo. Acho que a gente inverte um pouquinho aqui, né, Rodrigo? Normalmente as empresas elas sempre estão buscando quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios que a minha empresa vai ter se eu implementar isso? Sim, é muito importante a gente analisar os benefícios. Mas hoje o mais importante é olhar para um negócio e entender que um gestor, ele, além de ter foco na entrega dos seus resultados, ele tem que ser um gestor de riscos também. E hoje é muito difícil, né, você trazer esse conceito para dentro do seu dia a dia, porque você está muito preocupado em entregar resultado. Não, eu tenho que entregar resultado, só que eu tenho que entregar o resultado. Mas quais são os riscos que envolvem você não tomar certas decisões para que você mantenha ali a sua parte, a sua contribuição no processo de inovação da empresa? Sem dúvida. Então, se você me permitir, claro, eu vou até usar um material aqui que eu acho que a nossa audiência vai entender melhor essa parte. A gente vai conseguir ilustrar um pouquinho melhor essa questão dos riscos de não trabalhar, né, esse processo da inteligência de mercado no comercial. Eu posso começar com o primeiro deles, Rodrigo, que é... Tá vendo bem aí? Estou vendo bem. Tá ótimo. Maravilha. Qualquer coisa me chama. Na realidade, o Carlos ficou de subir aqui para que a gente possa ter a nossa janela de compartilhamento aqui ao lado, não é isso, Carlos? Ou vamos aqui mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Nós vamos aqui mesmo, então. Isso. Qualquer coisa me interrompam aqui, por favor. Tá bom. Qualquer coisa eu te interrompo. Pode ficar à vontade. Maravilha. Então, eu gostaria de... Na realidade, os riscos são inúmeros, né, Rodrigo? Mas eu gostaria de elencar aqui alguns deles aqui. Primeiro, comprometer a produtividade e a eficiência operacional do time comercial, né? A visão também, ela parte para ser uma visão de fora para dentro da empresa, né? Não apenas de dentro para fora da empresa. Quais são os benefícios que eu vou ter dentro da minha operação? O que eu vou fazer para ajudar o meu vendedor? Não. A visão, ela também tem a ver com quando você reduz a produtividade, a eficiência operacional do seu time comercial, você está reduzindo a experiência do seu cliente. E a gente pode dar exemplos simples, né, desse processo. Imagina hoje um vendedor que tem que usar uma planilha Excel para gerar uma parte da proposta. Ele precisa de pegar uma tabela dessa planilha Excel, colar num documento Word, gerar um PDF, colocar no e-mail dele e mandar para o cliente. Isso é perda, perda de produtividade, é perda de eficiência operacional. Quando você tem um processo de inteligência de mercado, que eu vou mostrar na oportunidade como que esse processo ele flui, né? Naturalmente que você passa a olhar para o mercado e entender que não é só melhorar a experiência do seu time, é melhorar a experiência do seu cliente. Um segundo ponto importante que a gente vem mapeando... Sim. Só um parênteses para te cortar, só dar um dado. Nas minhas palestras, eu trago uma informação que hoje, nas vendas B2B, o vendedor passa, em geral, 64% do tempo dele focado em atividades não ligadas a vendas. Então, é isso mesmo. Ele passa só 36% do tempo dele vendendo.
ou com atividades ligadas ao cliente. Entendeu? Então, olha a importância de você colocar ferramentas como essa, tecnologias, né, para você ganhar, como você falou, eficiência do time comercial. Sem dúvida, né, Rodrigo? E isso é um grande desafio que as empresas têm hoje, né? Como melhorar a produtividade do time, reduzir tarefas operacionais, tarefas de baixo valor, para o vendedor ter mais tempo para melhorar a experiência do cliente. Um segundo ponto que a gente pode levantar aqui também, Rodrigo, e o pessoal que está do outro lado, realizar projeções e análise de cenários, na maior parte das vezes, com base em dados históricos. Perfeito. E não fatos e dados do presente e do futuro. Você, como especialista nessa área, né, Rodrigo? Hoje, muitas empresas já estão trabalhando mais dados, mais informação no processo comercial, mas quantas milhares de empresas olham para 2025, analisam o resultado de vendas de 2024 e falam assim, nós precisamos crescer 15% em 2025 com base no resultado que nós tivemos em 2024. Não é verdade? Mas isso aí tem que ser uma das informações. Não, né, fazer toda a sua previsão de vendas com base só no histórico, né? Ele é um dos fatores, né? Sem dúvidas. E o que a inteligência de mercado propõe é que você consiga ter uma visão de para-brisa do carro, né? Você olhar para frente. Essa visão de retrovisor ela começar a ser reduzida nessas análises e nessas projeções, né, que as empresas começam a fazer a partir do uso da inteligência de mercado aplicada na área comercial. Um terceiro ponto que a gente pode levantar aqui também, Rodrigo, é a empresa ficar limitada ao atendimento de alguns poucos segmentos de mercado, né? E, com isso, ela vai gerando um nível de vulnerabilidade sempre que ocorre uma mudança bruta na economia interna do país ou alguma crise global, que é o que a gente veio passando ao longo desses últimos... Eu vou confessar para você que, ao longo desses últimos 22 anos, quantos altos e baixos a construção, a economia já não passou nesses mais de 20 anos. Basta a gente olhar em ciclos, né? 2022, nós começamos 2028, nós tivemos a crise do subprime americano, lá da quebra, né, dos bancos que emprestavam rios de dinheiros para financiamento de imóveis. Nós conseguimos nos safar dessa crise que veio eclodir quantos anos depois? 6 anos depois. Sim. 2014, a crise que a Europa e que o mundo inteiro viveu, ela veio eclodir no Brasil 6 anos depois, em 2014, logo quando acabou a Copa do Mundo. Nós sabemos disso. Quantas empresas que ficaram pelo caminho e quantas daquelas que ainda estão tentando se recuperar dos arranhões que tiveram naquela ocasião. 2014, 6 anos depois, pandemia. Não é isso? Quando as coisas começam a se desenhar um pouco melhor, guerra, né, na invasão da Ucrânia, né, pela Rússia, e novamente se desenha uma crise global. Quando as coisas já estão ruins, nada impede de ficar piores. Mais recentemente, guerra no Oriente Médio. Sem dúvida. Entendeu? Então, essa é a importância da inteligência de mercado aplicado num processo não só na área comercial. Aqui a gente está focando na área comercial, mas o marketing das empresas tem um papel importante no uso da inteligência comercial, porque esses insights acabam vindo, muitas vezes, da área de marketing. Né? Comercial não tem tempo para ficar analisando, muitas vezes, informação do que está acontecendo, quais os impactos causados pelas crises globais, guerras, pandemias, etc. Eles querem informação de combate, informação onde, no primeiro dia útil do mês, eles vão desenvolver ações e estratégias para entregar o resultado no final do mês. Então, esse é um ponto muito importante, né? Um quarto ponto também que a gente vem levantando, Rodrigo, e nessas idas e vindas aí, e relacionamento com empresas que são brasileiras, mas que estão fora, trazendo inovações e mostrando alguns sinais
para nós, né? A empresa não conseguir se reposicionar em tempo hábil mediante alguns impactos significativos que essas últimas inovações tecnológicas vêm gerando, além de novas demandas que o mercado, inevitavelmente, já vem apresentando. E aí eu faço o desafio, né? Vamos perguntar para a nossa audiência aí quais são os impactos tecnológicos que vêm acontecendo no mundo nesses últimos anos, que tem mudado aí completamente o cenário de muita gente, até as nossas vidas, né? Se a gente for analisar pessoalmente o que vem impactando radicalmente as nossas vidas e nas empresas nesses últimos anos. Alguém? Podem colocar no chat aí, pessoal, quem que é, o que vem impactando mais as nossas vidas aí no mundo corporativo e o que na nossa vida pessoal a gente acaba também, quer nós queiramos ou não, a gente acaba tendo que usar também no dia a dia. Ou a gente acaba sendo impactado por algumas dessas tecnologias. Alguém se propôs a responder aí, Rodrigo? Não, vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma... Colocaram aqui, a Williams colocou a IA, né? Inteligência artificial. Boa. IA tá aqui. Boa, Williams. Mais alguma? Tá... Alguém mais aí? Bom, para a gente avançar aqui. A inteligência artificial, nossa, perfeito. Acertou, hein? Olha de cara. Perfeito, Williams. Com certeza é o iPhone. É o iPhone quase 20 anos depois, né? O que o iPhone fez com o mundo em 2007, a inteligência artificial está fazendo novamente, né? Ela está pivotando o mundo. Concorda, Rodrigo? Sim, totalmente. É uma revolução incrível. Opa! Então, isso tem mudado radicalmente as nossas vidas e nós temos sido impactados radicalmente por meio da inteligência artificial. Quando você fala o que eu preciso, você precisa comprar uma nova TV. O que acontece nas suas redes sociais ou o que acontece aí quando você começa a navegar na internet? Você é inundado, né, por um monte de informação. Inundado de anúncios, não é isso? Isso. É porque o seu dispositivo, o seu celular, captou a sua voz, mandou isso para um Big Data, para uma inteligência que está sendo processada, e as empresas que fornecem esse serviço começam a te inundar com propostas e com promoções daquele produto que você algoritmo, deu trabalhar. É isso? Bom, tem outras inovações aqui. Eletrificação das frotas, né? E autonomia das frotas. Imagina que o mundo não consegue mais ter veículo movido por combustão. Qual que é o caminho? Eletrificação das frotas. E, mais do que nunca, você vai chamar um Uber daqui a pouco, como já está acontecendo fora do Brasil, na Europa, não vai chegar ninguém para te pegar na porta da sua casa. Carro autônomo. Né? O agronegócio já está muito forte nessa linha, né, de transformação digital. Que mais? Robótica. A indústria 4.0, que já implementou robótica no seu chão de fábrica, já está acostumado. Vai parar só nisso agora? Não, agora humanoide, né? Então, toda aquela operação humana que demanda muitas vezes a nova revolução industrial, indústria 4.0 é a nova revolução industrial que nós estamos vivendo. Muitas atividades vão ser substituídas por robôs, por humanoides que vão estar transitando no chão de fábrica e nós vamos estar ali interagindo com eles, certamente, num número muito menor de pessoas, né? E, evidentemente, tudo isso, por funcionar através da eletricidade, isso vai ter que ter toda uma revolução estruturante, né? Que é essa aceleração da nova matriz energética. Porque pouquíssimas coisas não vão funcionar se não tiver movido por energia, e diga-se de passagem, energia limpa. Tem uma quinta revolução que está para acontecer e que, muito provavelmente, muito pouca gente está atento a isso, né, Rodrigo? Que é a Space Economy. Imagina agora o que está acontecendo com essa economia espacial, esse turismo espacial que já vem acontecendo aí nesses últimos anos, né? E a gente está acompanhando aí esses inovadores aí, Blue Origin da Amazônia, SpaceX lá do
do nosso famoso Elon Musk, né? A Virgin, lá do Richard Branson, lá do inglês, enfim. Enfim, isso não vai parar por aí, né? Basta a gente olhar a Starlink, o que ela provocou nesse mercado de internet, em que regiões mais distantes dos grandes centros não tinham acesso à internet. Basta você colocar uma antena agora que no meio da Amazônia você já consegue ter acesso ao mundo. Sem dúvida. Então, não é verdade? É verdade. Então, isso são... Deixa eu te cortar um pouquinho aqui, Roberto. Tem uma pergunta aqui da Sally Hillman. É uma genérica, né? Mas é bem interessante, né? Eu até trabalho muito com isso, mas eu vou deixar você responder, você que é o nosso convidado, né? Ela diz o seguinte: as indústrias estão preparadas para receber propostas para a sua transformação digital? Qual a sua opinião a respeito, Roberto? Rodrigo, a minha opinião, ela tem sido uma opinião bem forte, eu vou dizer para você, desde quando nós começamos esse negócio há 22 anos atrás. Nós sabíamos que naquele momento nós teríamos que ter muita resiliência para superar toda aquela fase de cultura e de as empresas entenderem a importância de se aplicar isso no dia a dia. Quando a gente fala de transformação nas indústrias, as indústrias também estão passando por isso, né? E muitas vezes existe o dilema da inovação. Eu ia deixar para indicar no final do nosso evento aqui, mas eu já vou dar esse spoiler aqui, que é mais essa largada. Quem tiver interesse, leiam lá o dilema da inovação, que passa exatamente por isso. Não cabe mais às indústrias terem capacidade, as indústrias terem cultura, as indústrias terem alguém que está ali no board, no topo da pirâmide, concordar ou não. Isso é uma questão de sobrevivência. E essa sobrevivência ela é piramidal. Ela vai de quem está no topo da pirâmide, passando por quem está no meio da pirâmide, então gestores, né, coordenadores, gerentes, supervisores, e quem também está na base da pirâmide. E ela não vai ser piedosa com quem não tem capacidade de investimento. Quem não conseguir inovar, quem não conseguir fazer a primeira virada de chave, que é o mindset, quer dizer, buscar conhecimento e buscar recursos para se adequar a essa nova realidade que o mundo está trazendo e que aqui nós estamos dando exemplo aqui de 5 mudanças que o mundo vem passando e que vai continuar, quer nós queiramos ou não, é uma ida sem retorno. É verdade, é verdade. Né? Então, é a Célia, né, que perguntou? Célia, excelente a sua pergunta, Célia. Porque vou te dar um exemplo aqui. Quando nós começamos há 22 anos atrás, um dos maiores fabricantes de produtos para construção civil era nosso cliente. Ali nos idos de 2003, 2004, logo depois que a gente começou essa proposta. E eu posso dizer com propriedade que fui eu que atendi esse cliente. Naquela época, eu cheguei na empresa para fazer a implementação da nossa solução e eles não tinham lá uma internet banda larga. Era internet discada ainda. Muitos de vocês devem conhecer, muitos nem sabem, né, da nova geração, nem sabem o que é isso. E aí eu fiz ali um approach com o gerente comercial da empresa e ele falou comigo que a empresa não tinha aprovado um orçamento para contratar uma internet banda larga que custava naquela época 200 e poucos reais, quase 300 reais, que era um pacote mínimo de internet banda larga. Essa empresa ela foi comprada por uma outra empresa global. Então, imagina hoje, 22 anos depois, aquelas empresas que levaram muitos anos para entender que aquele movimento que estava acontecendo da internet seria fundamental para a sobrevivência deles. O que nós estamos vendo hoje, Célia, é um movimento parecido. Ou as empresas vão se adequar, ou as empresas realmente elas vão ter que deixar o mercado, porque elas não vão conseguir acompanhar essa evolução.
Isso vale para a sua empresa, Célio, ela vale para a minha, vale para a do Rodrigo, vale para qualquer empresa e qualquer negócio no globo. Ô, Roberto, pegando o teu gancho aí, ou pegando o gancho da série, você colocou aí quais são os principais riscos de não implementar a inteligência de mercado comercial. Eu vou te fazer uma pergunta que está até fora aqui do nosso script, que nós combinamos aqui, né? Mas eu vou te fazer a pergunta. Na sua opinião, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam hoje ao implementar, né, a inteligência de mercado ou comercial nas suas operações comerciais? Quais são os principais desafios que você enfrenta aí hoje e que você enxerga? Excelente pergunta, Rodrigo. Obrigado pela pergunta, Celi. E, pessoal, eu estou colocando isso aqui, e só para fechar, Rodrigo, esse raciocínio aqui dos riscos, isso Sim. aqui mostra que essas empresas que estão lançando essas soluções, certamente elas têm muita inteligência de mercado sendo trabalhada no dia a dia para acompanhar mudança de comportamento, é isso? E mudança de uma nova geração que está chegando no mercado. Boa. É por isso que essas empresas têm a capacidade de antever o futuro e de serem pioneiras no futuro. E, consequentemente, essas empresas acabam impactando o mundo de uma forma geral. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí, já respondendo a sua pergunta, Rodrigo, os principais desafios, muitos ainda continuam com desafios da época que eu estava lá na GE, Rodrigo, que eram desafios de mindset mesmo, desafios culturais, desafios da crença de que essas mudanças não seriam tão radicais quanto elas foram ao longo desses anos. E ainda nós temos que lidar com essa situação. Por quê? Uma das questões mais difíceis de se promover dentro de qualquer empresa é mudança de cultura. Sim. Não é verdade? Não é mudança de cultura? Exige um esforço hercúleo de quem está lá no topo da pirâmide. E se esse profissional, né, se esse executivo que está no topo da pirâmide, ele não tiver essa energia para buscar o conhecimento e para desdobrar isso dentro das empresas, leva-se muito mais tempo. Eu que trabalho muito com a implementação das novos processos de vendas e também da indústria 4.0, é a mesma coisa. Na hora que eu vou falar de indústria 4.0, é a questão da mudança cultural, né? Então, é a mesma coisa. Daí a importância da gente fazer programas, webinars como esse, para a gente poder levar a informação para o público, né? E aí, o Roberto, indo para uma próxima pergunta, obrigado pela sua resposta. Opa! Você falou aí mencionou a questão de dados, informações. Se tudo começa pelo dado, né, a questão de coletar esses dados, qual que é a diferença, né, entre dados e informação? Boa, Rodrigo. Eu vou manter aqui, Rodrigo, para tangibilizar um pouco melhor para a nossa audiência aí essas ideias, tá? E esses fundamentos, beleza? Pois não. E realmente existe ainda uma interpretação, eu diria que talvez não equivocada, mas ainda não tão clara do que é dado, do que é informação, do que é conhecimento, e enfim, tudo isso, tá? Muito bem. Então, a principal diferença entre dados, informação e conhecimento. Dados, normalmente, são elementos soltos e desorganizados. Se eu falar para você fábrica, isso representa alguma coisa para você, apesar de você estar na indústria, mas se eu simplesmente soltar para você assim, Rodrigo, fábrica, isso é algum... Não. Representa alguma coisa para você? Muito pouco, né? Quase nada, não é verdade? Sim. Se eu falar assim, Rodrigo, fábrica 50 mil metros quadrados. É uma fábrica... Já começa a dar uma ideia de tangibilidade, né? De algo que você consegue tocar, não é isso? Isso. Mas ainda assim fica uma dúvida muito grande no ar, né? 50 mil metros quadrados é de uma fábrica pronta ou é de uma fábrica que ainda vai ser construída? Se eu falar com você, fábrica de 50 mil metros quadrados na fase inicial de construção, já começa a dar uma ideia melhor, concorda? Concordo. E se eu falar que, então, uma fábrica de 50 mil metros na fase inicial de construção
em São José dos Pinhais, no Paraná. Já começa a dar uma visão um pouco melhor, não é verdade? Mas ainda são dados soltos que não são, nessa visão, organizados, né? O que é a informação? A informação, Rodrigo, é nós contextualizarmos esses dados, é nós adicionarmos novos dados para que a gente consiga, através da informação, começar a gerar conhecimento. Então, aqui eu comecei de dados. A partir do momento que a gente contextualiza e insere novos dados naqueles iniciais que nós tivemos, e aí nós contextualizamos. Então, o que é a fábrica? Bom, a fábrica é o nome de um empreendimento chamada a nova fábrica da Electrolux do Brasil. No estado de São José, no estado do Paraná, em São José dos Pinhais, no endereço da Rua Durval Moleta 2160, é uma fábrica do subsetor de elétricos e eletrônicos, 50 mil metros quadrados, com valor de investimento de CAPEX, né, de valor de investimento em terreno, na construção da fábrica, nos equipamentos, de 700 milhões de reais. A fase dessa obra, portanto, já que é uma obra que vai estar ali na execução inicial, ela tem uma fase para terminar agora, já em novembro desse ano, daqui a pouco mais de 60 dias. A previsão de entrega dessa fábrica, de finalização da obra toda, está programada para outubro do ano que vem. O responsável pela execução é a construtora de Amorim. E tem 2 contatos lá dentro da construtora de Amorim, um voltado para a área de compras e um voltado para a área de engenharia. Não é verdade? Então, aqui nós já temos dados estruturados e contextualizados. Mas não para por aí. A informação, ela vai gerar para você conhecimento para responder algumas perguntas. Então, na área comercial, qual que é o grande desafio? A nova fábrica da Electrolux do Brasil. Nós já temos essa fábrica mapeada pelo nosso time comercial. Se a sua empresa vende material elétrico, se a sua empresa fornece grupos geradores, se a sua empresa fabrica iluminação industrial, nós podemos citar centenas de produtos que essas são as perguntas que não se calam dentro de um processo comercial. Então, a fábrica está lá no Paraná. Essa fábrica está dentro da nossa área de atuação, da nossa área geográfica de atuação. O subsetor de elétricos e eletrônicos, ele está dentro do ICP, que é o perfil ideal de clientes que as empresas costumam definir para buscar novas oportunidades no mercado. Esse subsetor de elétricos e eletrônicos, como que a sua empresa atua nesse subsetor? Ela atua nesse subsetor ou seria, talvez, um novo segmento para a sua empresa atuar? Então, imagine uma empresa de automação de linha de produção, que está acostumada a atuar num setor, sei lá, um setor de alimentos e bebidas. 80% do faturamento dela está voltada para o setor de alimentos e bebidas. Quando ela recebe um negócio desse, uma oportunidade dessa, uma informação dessa contextualizada, ela começa a fazer perguntas que ela pode ter algumas respostas. Essa área de 50 mil metros, se a gente fizer um cálculo, quantas mil peças, quantas máquinas que podem ser alocadas para a construtora que vai executar uma obra num terreno de 50 mil metros. Valor de investimento e tantas outras informações que nós temos aqui agora contextualizadas, né, e estruturadas, que vão ajudar a responder essas perguntas. Faz sentido? Sim, total. Eu tenho aqui alguns comentários aqui sobre a conversa aqui. Tá boa, o Roberto? A Edna dos Anjos diz o seguinte: sim, a empresa, os gestores precisam também estar dispostos a mudar, querer ir junto com as novas informações, fazendo referência à questão da cultura, né, da mudança do mindset, né? Obrigado pelo comentário, Edna. Depois o meu amigo Mário Vieira Capuchin, professor do Senai. Um abraço, Mário. Diz o seguinte: pura verdade, Rodrigo, a indústria 4.0 é ainda uma questão de cultura. Eu sempre prego que devemos ficar sempre atualizados nas novas tecnologias. Perfeito, Mário, é isso mesmo. Quanto que a gente briga, né, para mudar essa cultura, né, Mário?
O Mário também coloca aqui para você aí, Roberto. Parabéns pelo comparativo sobre dados e informação. Dá os parabéns aí para você. Obrigado, Mário. A Celi, esse webinar está sendo gravado, sim, Celi, vai ficar o link depois no canal do YouTube da BR 4.0, vai ficar gravado para vocês. E é isso aí, gente. Vão colocando aqui comentários, perguntas que a gente vai colocando aqui pro Roberto aqui. Roberto, legal, falamos aí sobre os riscos, falamos sobre os desafios de implementar. Você falou agora sobre a diferença de dados, de dado e informação, muito interessante. E agora, como é que fazemos, né, para estruturar esse processo de inteligência de mercado na área comercial? Eu que sou um cara de vendas, né? Sou um engenheiro da área de vendas. Como é que a gente faz para implementar esse processo na área comercial? Boa, Rodrigo. Vou já avançar aqui um pouquinho, porque a gente trabalha com 4 pilares para estruturar um processo de inteligência de mercado, tá, Rodrigo? Tá. O primeiro deles, e é fundamental, indispensável, né, é onde as mudanças começam a acontecer: coleta, tratamento, armazenamento, geração de informação e geração de conhecimento para tomada de decisão. Então, primeiro pilar, informação estruturada e qualificada a partir da coleta dos dados. Quando nós estamos falando da área comercial, a plataforma que hoje existe para qualquer operação comercial trabalhar se chama CRM. Não tem outra no mercado. Tá? Alguém pode discordar de mim, dizer, não, porque não é bem assim, eu entrego o meu resultado. Legal, entrega o seu resultado. Mas eu gostaria de fazer novamente aquela provocação, Rodrigo. A plataforma que você utiliza no seu processo comercial se chama CRM, porque ela é exatamente a sigla de Customer Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, se nós queremos entregar boas experiências para os nossos clientes, nós temos que nos apoiar na ferramenta que vai nos permitir fazer isso. Qual outra ferramenta que uma área financeira trabalha, se não for um RP com um módulo financeiro? Não existe outra ferramenta. Eu posso controlar numa planilha Excel, eu posso anotar num papel, eu posso anotar num cartão, eu posso fazer o que eu quiser, mas a ferramenta destinada a fazer um processo de gestão financeira é uma ferramenta que se chama ferramenta financeira para fazer gestão de fluxo de caixa. O que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Se eu estou falando de chão de fábrica, tem que ter uma ferramenta de PCP. Né? Então, a ferramenta para a área comercial é, hoje, ainda CRM. CRM é a ferramenta, porque é o CRM que vai permitir você acessar rápido as informações que vão ajudar você a adicionar boas experiências para o seu cliente. É uma ferramenta que vai permitir você minimizar aquele risco lá da eficiência produtiva. Então, se você tem que analisar uma proposta que já está na terceira, na quarta, na quinta versão que você mandou para o seu cliente, não é mais ali naquele arquivo na nuvem ou no seu e-mail que você mandou para o cliente. É na plataforma de CRM que vai permitir você gerar a primeira versão da proposta, fazer a revisão da segunda, da terceira, fazer a quarta revisão, de formas que, quando o seu cliente te chamar para uma conversa e falar, eu estou analisando a terceira proposta que você me mandou aqui, você tem que ter acesso rápido a essa informação. Então, a gente defende muito isso aí, tá? E isso não tem a A, a B, a C ou a D. A empresa que não tem CRM, ela precisa se conscientizar para dar os primeiros passos no uso de uma plataforma de CRM. O gestor de uma operação que está vendo a sua equipe ainda utilizando funil de vendas na planilha Excel, precisa de repensar esse processo. Precisa mudar o mindset. Precisa de mudar o mindset. Vou voltar aqui na pergunta da Celi, né? Como fazer isso, né, Celi? Mas as empresas não têm recurso, muitas vezes não têm verba para investir. Hoje, Celi, tem ferramentas de CRM que custam aí R$30, né, o usuário, R$20 o usuário. Tem ferramentas
aí no mercado, aí na internet, que você consegue começar a utilizar de forma gratuita, mas é necessário que esse mindset ele seja trabalhado, tá? Então, um terceiro pilar dessa estrutura da inteligência de mercado aplicada no processo comercial. Essa ferramenta tem que permitir você criar métodos e processos que se adequem ao seu modelo de negócio. Eu vou dar um exemplo aqui de um método que um segmento de mercado ele precisa de ter uma ferramenta que permita ele trabalhar com esses métodos e processos. Uma empresa de grupos geradores, por exemplo, e acho que tem um amigo, um colega na nossa audiência aí que é do grupo Geradores, né? Você precisa de ter um modelo de proposta dentro da sua plataforma de CRM que permita você gerar uma proposta. Se você estiver alugando um grupo de geradores, você vai ter que especificar se a alocação ela é diária, se ela é mensal, se ela é quinzenal, se ela é semestral, se ela é anual. Não é qualquer plataforma de CRM que vai permitir você estruturar os seus processos para que a sua equipe, que é o quarto e mais importante pilar desses quatro aqui, você precisa de ter uma plataforma que vai gerar uma experiência boa para a sua equipe e que, consequentemente, essa experiência vai ser convertida na experiência do cliente. E, para isso, nós temos que olhar, novamente, para a experiência do cliente. Você só vai bater metas, você só vai gerar bons resultados e sustentáveis no seu processo comercial quando você gerar cada vez mais melhores experiências para o seu cliente. Então, você vai gerar uma boa experiência para o cliente e vai atingir melhores resultados. E esse ciclo, ele é um ciclo infinito. Não é isso? Então, olhando para o processo comercial, a gente vem defendendo muito essa estrutura, Rodrigo. Então, como colocar de pé essa operação de inteligência de mercado no comercial? Diga. O Mário faz um comentário aí, Roberto, muito bem colocado, porém tem pessoas que confundem opiniões com informação, fazendo alusão aí à questão do dado com a informação que você trouxe aí, né, há um tempo atrás, né? Muito bom, Roberto. Mário, obrigado aí pelo comentário, viu? Cara, eu vou te fazer, nós estamos já chegando a 1 hora aqui de webinar, né? Estamos já ultrapassando aqui um pouco do tempo, né? Vou te fazer 2 perguntas numa só, tá? Opa, você poder arrematar aí. Você falou eu perguntei como é que faz para estruturar esse processo de inteligência de mercado, você mostrou os 4 pilares aí, falou da importância aí do CRM, de ter essa ferramenta como base de tudo, né? Que é uma ferramenta já antiga, dos anos 90. E aí é o seguinte, como é que a gente faz? 2 perguntas, né? Numa só. Como é que você aplica isso na prática? E se você pode mostrar para a gente aí um caso de sucesso, né? Por causa do tempo que a gente está um pouco já ultrapassado, mas se você pode mostrar para a gente rapidamente aí no pique, né? De uma forma mais concisa, como aplicar isso na prática e um caso que você queira trazer, por favor, da sua experiência. Bom, Rodrigo, eu vou me permitir aqui então, Rodrigo, para ser bem prático mesmo, já levar isso aqui para a real, tá? Estão vendo aí minha tela? Ainda não. Tá, agora sim. Foi. Rodrigo, perfeito. Aqui é uma das, tá? Tem centenas, evidentemente, no mercado, mas a gente entende que essa pode ser um caminho, tá? Não vou me ater aqui à plataforma em si. Qualquer plataforma de CRM tem que trazer para você a gestão do cliente. Então, a sua carteira de clientes, ela precisa estar dentro de uma plataforma de CRM, onde você vai construir o seu funil de vendas, né? Então, o seu funil de vendas com aquelas etapas do processo de vendas. Então, o que está em prospecção, o que está na etapa de identificação de decisores chaves, levantamento de necessidades, elaboração de proposta, igual eu mencionei agora há pouco, onde você vai conseguir gerar a proposta da sua empresa exatamente de uma forma rápida. Então, se a sua empresa loca equipamentos, se a sua empresa vende fios e cabos, se a sua empresa vende iluminação, ter uma proposta estruturada e organizada, de fácil entendimento, e o mais importante, que dê velocidade e acessibilidade para o cliente e para o vendedor que está lidando ali
com o cliente dele, né? É muito importante ter isso no dia a dia. E aqui vem exatamente a questão da inteligência de mercado, né? De você, como que você tem a visão dos projetos e obras, se a sua empresa atua nesse setor, se a sua empresa atua no setor de alimentos e bebidas, traga informações do mercado para dentro do CRM, traga informações estruturadas para que você possa desdobrar todas as atividades do comercial e relacionamento com o cliente e pós-vendas dentro de uma solução tecnológica que permita fazer isso aí. Então, aqui é só rapidamente mesmo para dar uma visão. A plataforma ela tem que permitir você fazer análises rápidas de mercados que você tem interesse. Então, se você quer analisar negócios no setor de centro logístico, né, que estão acontecendo no Brasil, sua empresa vende, igual eu falei, iluminação industrial, grupos geradores, quais são os centros logísticos que estão sendo construídos no Brasil? E aqui você vai, de uma forma rápida, conseguir analisar qual a fase dessa obra, quais são as empresas envolvidas com esse negócio. Aquilo que eu mostrei agora há pouco, estruturado de uma forma fácil de se fazer uma leitura, né? E você poder ter a visão rápida também da empresa responsável por esse empreendimento. Então, a partir do momento que você já identificou um negócio, né, e identificou uma das empresas envolvidas nesse negócio, busque os contatos de uma forma rápida e estruturada dessas empresas, né? Ao invés de estar tendo que entrar, às vezes, no LinkedIn. É parte do processo? Naturalmente que é parte. São ferramentas que vão agregando no dia a dia de quem atua na área comercial. Mas a inteligência de mercado, ela passa por isso. Ela passa pela aqueles 4 pilares: informação, software, processos e pessoas. Então, a partir do momento que você tem a informação estruturada e qualificada, você tem a agilidade na busca dessa informação, você começa realmente a tirar atividades operacionais de baixo valor do seu dia a dia e começa a dedicar tempo para entregar uma melhor experiência para o seu cliente, Rodrigo. Boa. Ô, Roberto, deixa eu fazer uma pergunta aí para a gente poder ir encerrando já. Você mostrou como é que falou do conceito da inteligência de mercado, como que ela os riscos de não implementar na área comercial, a diferença entre dado e informação, falou da importância de mudar, né, essa questão cultural, o mindset das pessoas, trouxe agora como implementar, trouxe esses casos aí, trouxe a ferramenta em si. Uma pergunta minha agora, que eu também tenho uma dúvida, é o seguinte: quais são as principais métricas ou KPIs que você consegue acompanhar ou medir para saber que essa ferramenta está sendo bem sucedida, que a implementação da ferramenta está dando certo? Excelente pergunta, Rodrigo. Basicamente, um processo comercial, Rodrigo, hoje ele tem que trabalhar com aquela visão do funil, né? O funil de vendas, topo, meio e fundo de funil, né? É tudo que vai entrando de novas oportunidades, que vem de vários locais, que vem do próprio vendedor que está em campo, que está fazendo uma viagem, que passa em frente a um empreendimento e fala, isso é interessante, ele traz isso para dentro da empresa, além daqueles canais digitais que a empresa acaba coletando, né, captando dados num primeiro momento, ou até levantadas de mão, que é aquele profissional que achou a sua empresa e fala, poxa, eu preciso de um orçamento desse negócio. Então, basicamente, os indicadores chaves são quantos leads que o cliente ele está trabalhando no dia a dia. Se ele tem uma base de informação de projetos e obras, quantos esse usuário ou esse vendedor ele está trabalhando no dia a dia dele? Qual que é a taxa de sucesso dos contatos que ele fez com esses leads, né? Para quem não conhece da nossa audiência, lead é um termo utilizado que significa alguém ou alguma empresa interessada no seu produto ou serviço. Então, se a sua empresa fornece para o B2C, né, que é a empresa para o consumidor final, então o lead vai ser ali um cliente final. Se ela fornece para empresas do B2B, então vai ser uma pessoa, vai ser até mesmo a própria empresa, né? O perfil dessa empresa
ele está adequado e vinculado a esse lead, a essa pessoa que está te chamando? Se sim, segue. Se não, busque novas empresas com perfil mais adequado. Então, os indicadores são, basicamente, quantas leads foram qualificados? Qual a taxa de sucesso? Se você consegue falar com um lead, ele demonstra interesse no seu produto ou serviço, você vai conseguir gerar uma proposta. Qual que é a taxa de sucesso em cima dessas propostas geradas? Não é verdade? Com certeza. Então, a partir daí, nós temos indicadores, só que começa no principal deles. Qual que é a taxa de utilização dos usuários nesse processo da inteligência de mercado no comercial? Então, de fato, eles estão acessando a plataforma para fazer pesquisa dos negócios? Eles estão trazendo para dentro do seu funil de prospecção negócios que estão de acordo com o perfil ideal de clientes deles, ou eles estão buscando ali aleatoriamente um monte de empresas que não tem nem o perfil para atendimento da empresa dele? Então, são esses os indicadores que a gente tem trabalhado no dia a dia. Muito bom. E sempre, né, pensando no final das contas, em implementar isso aí para melhorar a experiência do cliente, como você falou no começo, atender bem o cliente, personalizar o atendimento do cliente, né? Então, tudo isso é fundamental hoje. Essas tecnologias estão aí para isso, a IA, a Machine Learning, Big Data, Analytics, para você entender melhor o cliente, entender quais são as dores desse cliente e oferecer, né, às vezes até uma solução que nem ele sabe que precisava, se antecipar. Meu amigo, olha, muito bom, viu, Roberto? Foi uma aula que você nos deu aqui de inteligência de mercado, de inteligência comercial, das tecnologias. Muito legal aí. Eu queria agradecer você novamente pela brilhante participação, por estar aqui hoje à noite, né, conosco aqui, falando desse tema tão importante, tão estratégico para nós aí das indústrias, né, em geral. E eu queria deixar esse momento agora para você fazer dar a sua mensagem final aí para o público, suas considerações finais. Rodrigo, obrigado aí mais uma vez pela parceria, né, pelo convite. Que bom que a gente se encontrou lá no Engage esse ano. Vamos fazer outros, né? A gente está aqui de portas abertas para fazer outros e, enfim, trazer outros colegas também, enfim, que vem tendo aí uma jornada de propósito mesmo, que é essa que a gente vem tendo ao longo desses 22 anos. Eu confesso para você que, se não fosse essa visão e esse propósito tão forte, uma das coisas que eu posso compartilhar aqui com todos, né? Não pense na geração que você tem hoje, pense na geração futura. Nós pensamos muito nisso há 22 anos atrás. Nós sabíamos que, muito provavelmente, aquela geração que estava conosco lá 22 anos atrás, tanto na área comercial, tanto ali no processo comercial, talvez não iria entender muito bem aquela proposta, né, naquele momento. E eu confesso para você também que, para a nossa audiência que está aí, que foram duros 15 anos, uma década e meia, porque imagina aquele garoto, né, de 10 anos, há 22 anos atrás, já está no mercado de trabalho, e ele já chegou já com a tecnologia no dia a dia dele, no mercado de trabalho. Então, se você tem essa dúvida dentro da sua empresa, pense na geração que vai estar sentada do outro lado da cadeira, do outro lado da mesa, que vai ser uma geração que vai perceber se a sua empresa está levando inovações no processo de vendas ou no processo de relacionamento com ela. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para a nossa audiência, Rodrigo. E estão perguntando o seguinte: como é que os seus contatos, como é que falam com você, como é que te acham, Roberto? Redes sociais, o link, como é que o pessoal conhece, te contata? Excelente, Rodrigo. Pessoal, o Júlio está com a gente aí, ele vai liberar um link. Aqui, tem um link aqui, já estão soltando aqui, um link aqui para conhecer a Obras Online. Vai ter um QR Code aí também, né, Júlio? Quem quiser receber aí um contato do nosso time comercial, pode escanear esse QR Code aí, que vai ter lá um formulário, basta preencher, ou através do nosso site também, né, o obrasonline.com.br. E você está no LinkedIn também, né, Roberto? Roberto Isso, Dias, eu estou lá no LinkedIn também, tem lá o nosso acesso lá para
as nossas páginas. Legal, legal. Bacana. Então, Roberto, mais uma vez, ó, tem até um comentário aqui, ó, excelente conteúdo, meu amigo Roberto. Cadê o comentário aqui do William? O Williams. Então, ele aqui. Isso, meu amigo. Sempre bom ouvi-lo. Parabéns. Obrigado pela gentileza, Williams. Mas foi uma aula realmente que o Roberto nos deu aqui. A Edna dos Anjos, parabéns. Conteúdo muito bom, de forma muito didática. Parabéns ao Roberto. O Luiz. E obrigado a vocês, todos que estão conosco aqui, né? Como falou o Roberto, numa noite de quarta-feira, noite quente de quarta-feira, acompanhando aqui essa aula do Roberto sobre inteligência comercial. Gente, então é isso. Mais uma vez eu queria agradecer aos parceiros que estão conosco nessa jornada. Primeiro, a BR 4.0, o maior canal de informação, novidades e conteúdo sobre indústria 4.0 do Brasil. A BR 4.0, meu parceiro de webinars. A Abinfer, a Associação Brasileira das Indústrias de Ferramentarias do Brasil. A Revista Ferramental, a maior revista do setor metal mecânico e de ferramentarias do Brasil, super tradicional, mais de 20 anos a Revista Ferramental. E também agradecer mais uma vez ao Roberto, né, CEO, CMO e fundador aí da Construtarget e da Obras Online. Roberto, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada, que tenhamos mais empreendedores como você que tragam essas tecnologias, né, e nos ajudem a modernizar, como eu sempre digo, as vendas e as manufaturas industriais do Brasil. Obrigado mais uma vez e, gente, até a próxima. Boa noite a todos. Tchau.